Bom, eu quero comentar aqui uma indicação que fiz hoje com relação ao programa de distribuição de cestas básicas do Ministério da Cidadania. No dia 22 de março de 2021, o Ministério da Cidadania promulgou uma portaria de número 618, considerando a vulnerabilidade social ocasionada pela pandemia de Covid, que acabaram atingindo dramaticamente situações essenciais, tais como saúde, educação, renda e emprego, que diante da situação de calamidade decretada pelo governo federal e da crise econômica e de saúde vivenciada pelos brasileiros, e que diante de prerrogativas legais do Ministério da Cidadania, publicou no Diário Oficial da União a Portaria 618, que dispõe sobre procedimentos para a ação de distribuição de alimentos, através de programa nas localidades em situação de emergência. No ano passado, nosso prefeito, em 1º de abril de 2020, reconheceu, a partir do decreto 3.263, o estado de calamidade pública em Chapadão do Sul. Então, nós nos enquadramos na ADA. Considerando o disposto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, a medida provisória 926, que altera a Lei Federal 13.979, a Portaria 188, de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, e as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal 10.212, de 30 de janeiro de 2020. A partir disto, requeiro ao plenário que, cumpridas as formalidades regimentais, que esta Casa de Leis oficialize o Poder Executivo no intuito de incluir o município de Chapadão do Sul no programa do Ministério da Cidadania referente à ação de distribuição de alimentos, ADA. Ficou famoso agora recentemente no país inteiro a distribuição de milhares de cestas básicas nas ilhas do Marajó. Então, Chapadão do Sul tem passado, nós todos aqui somos constantemente procurados por cidadãos que estão passando por muitas dificuldades, dada a perda de empregos, dada uma série de situações. Inclusive, visitei essa semana passada uma família que se aglutinou. 4 famílias estão morando juntas para pagar um único aluguel. E apenas 2 pessoas estão trabalhando, no conjunto de 4 famílias. Então, assim, ser incluídos na ação de distribuição de alimentos é o mínimo que podemos fazer. Então, levando em consideração o reconhecimento da situação de calamidade pública, levando em consideração o decreto 3.251, também de março de 2020, e levando em consideração a Lei Complementar 101, de maio de 2000, então, vimos, pelo presente, solicitar ao senhor prefeito que inclua Chapadão do Sul nesse expediente. Trago comigo um livro que marcou a construção do pensamento político na modernidade. O Príncipe, de Maquiavel. Haja Maquiavel preconizada a imoralidade política, se por vezes ele conclui que os governos devem necessariamente agir com crueldade e perfídia, exprime, todavia, seu pesar ao verificar que nem sempre podem conservar-se pelos meios aprovados pela moral. Que triste. Sendo o objetivo do Estado e sua segurança e engrandecimento, pode e deve o príncipe, nesse caso o Estado, o poder, que o encarna infringir os preceitos morais nas relações internas e internacionais, considerando lícito tudo quanto favorece o governo, porque, frisava ele, os regimes não se mantêm com padres nossos. Não, na via política, senão um jogo de forças no qual todos os meios de luta são bons e louváveis,
porque se trata de defender, proteger e salvar o Estado, único abrigo de que jamais tenham os homens criado para a defesa de seus bens materiais e espirituais. Se os homens fossem melhores, adverte Maquiavel, mais uma vez, não precisaríeis da força e nem da fraude. A presente tradução é devida ao professor Roberto de Grassi. O fato é que o jeitinho, né, essa coisa horrorosa pela qual é conhecido o brasileiro e da qual se orgulha o brasileiro, infelizmente, sempre andará de mãos dadas com a pobreza e, por esse motivo, é uma questão de ordem moral e direitos humanos. No caso hoje em comento, é um caso de desordem, de imoralidade. Tá complicado. Tá muito complicado. Você acorda um dia, linda, faceira e bem-humorada, vai olhar as notícias antes de se levantar para a labuta e safada. Bando de vagabundos. É nisso que dá a eleger esse tipo de gente. Alguns comentários prazenteiros de se ler logo ao começo do dia. Lícito versus ilícito. Não há ilícito aqui, tá? E que fique claro, meus amigos. Tá tudo dentro da lei. Os 3 carros, mais de R$500 mil gastos em 3 carros ao longo dessa última década. E sim, tudo lícito e dentro da lei. Tenho comigo as 3 licitações e, apesar da vergonhosa e assintosa soma gasta nesse último, pois que eu mesma fui olhar o bicho. E é bonito, hein? É bem bonito. Mas eu comento que eu achei que tinha asas pelo preço que se pagou no troço. Mas eis que me enganei. Ele é só bonito. E caro. Bem caro. Fala-se de segurança, fala-se entre uma galhofa e outra, de que se faz, falam, se não se faz, falam. E nisso vou eu defender esta augusta casa de leis, pois que fui também atrás de outras coisas, tá? Porque por várias vezes eu ouço, sempre, é vereador que defende vereador. Pois estas já me interessavam, essas outras coisas já me interessavam há bastante tempo, pois que se fala muito disso aqui nos corredores, o tal do duodécimo, né? Essa semana passada, recebemos a notícia de que já devolveremos R$1,5 milhão. E ao longo de 10 anos, porque eu pedi a relação dos duodécimos devolvidos ao Executivo Municipal ao longo dos últimos 10 anos, e dá uma soma interessante de mais de R$16 milhões devolvidos por esta Casa de Leis, economizados por esta Casa de Leis. É bacana isso, né? Então, parem de reclamar desses quase 300 mil horas. Ouço sempre, né? Mas eis que sinto muito. Nesse momento, estou com vergonha, sim, pois não vejo necessidade de um tapa tão grande na cara de um povo que perdeu um seu cidadão semana passada, porque este teve de ser levado a Paranaíba, ali, 200 quilômetros, seriam 200 ida, 200 vinda, 400 quilômetros, para um simples procedimento de hemodiálise. E sim, há cidadãos em nossa cidade que vão 3 vezes na semana. Dona Dirce, me perdoe, dona Dirce, eu sinto vergonha, tá? Eu sei que a senhora vai 3 vezes na semana para Paranaíba fazer hemodiálise. Ela descansa num dia e viaja no outro. Descansa um dia e viaja no outro. É muito triste você visitar um cidadão e saber desse tipo de coisa. E sim, né? Ela não é a única. São muitos. E pasmem. Mais de 16 milhões depois, ainda não se possui em Chapadão do Sul o raio da máquina e nem o especialista. Aliás, aqui não há muitos especialistas. Muitos, muitos. A gente vive baldeando carne humana, sofrida, doída, para lá e para cá,
para um simples exame. A gente vive baldeando vidas para lá e para cá, dias depois de serem estupradas, porque não temos aqui especialistas. Ou temos, César? Não temos, né? Eu lido com violência há muito mais de uma década. Sou especialista na área, sou estudiosa da área. E por diversas vezes eu levei ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul vítimas que foram estupradas durante a noite, foram espancadas após uma invasão de domicílio. E eu avisei o médico que estava ali, né? Pedi, doutor, por favor, para que a moça não tivesse que passar, né, vergonha, porque ela estava muito envergonhada de estar ali e ter que relatar ter sido estuprada. E aí eu falei com ele, falei, olha, ela foi estuprada. E o meliante não usou camisinha. Então, há material genético aí. Então, nós temos um meio de prova contundente dentro dela. Eu, na minha ingenuidade, né, esperava que a moça fosse ser examinada. E não foi. Eu recebi a notícia de que ela só seria examinada 3 dias depois. 72 horas é um tempo que uma vítima de estupro não pode contar. Está aqui o doutor Tiago, que não me deixa mentir, né? Que no direito, tá? No direito penal, 72 horas é um prazo essencial para a coleta de provas, para a coleta de vestígios forenses. Mas aqui nós não temos especialistas. 16 milhões de reais depois. Olhando para as clínicas que pululam pelos bairros, vejo, né, interessante, que nós temos especialistas sim. Não temos é vontade de conveniar aqui o sofrimento de nossa gente. Porque sim, nós temos especialistas morando em Chapadão do Sul. Nós temos clínicas que fazem exames aqui, mas nós precisamos baldear carne humana para lá e para cá. Interessante isso, né? 294, 98, 300, meio milhão, 16 milhões. É dinheiro. É dinheiro pra caralho. Um dia, quem sabe, meus amigos, um dia talvez a classe política tenha mais medo da opinião pública, pois que essa se fará tão ruidosa e feroz que o gestor da grana pública vai pensar 2, 3 ou mais vezes para melhor aplicar o suado dinheiro do pagador de impostos. A corrupção ela vai para além do ilícito. Isso é um estudo recente feito pela Fundação Getúlio Vargas. E mais uma vez se traz aqui os antigos estudos, né? O debate sobre corrupção está ligado às relações de poder. O filósofo grego Platão, em sua obra República, outra que eu recomendo aos senhores e senhoras que leiam, que é deveras interessante, já chamava a atenção para o fato de como a riqueza corrompe os costumes e a sociedade. Sua visão era de que tanto a riqueza quanto a pobreza são fatores de corrupção. A primeira pode dar origem ao luxo e à preguiça. O carro tem asas. E a segunda pode ensejar a submissão e a maldade. Ambas estimulam a aspiração pelo novo, que nem sempre é lícito. Tanto Platão quanto seu discípulo Aristóteles falavam das formas danosas ou corrompidas de governo. Estamos em tempos, meus amigos, de analisar com lupa, tá? E detidamente todas as ações dos nossos gestores públicos. Todo mundo que gere a grana pública, o Larjan, o Cascalho, aquilo que está faltando na tua casa, porque você não tem emprego, tá?
Aquilo que está faltando para você colocar um sapatinho no pezinho do teu filho, entendeu? Isso jorra em alguns lugares. E é muito mal usado. Muito mal usado. 16 milhões. E nós não temos especialistas. E isso, para mim, é uma questão que agora diz respeito à questão moral, né? Que tem sua origem no latim morales, que significa algo relativo aos costumes, atitudes e ao comportamento. Quando falamos de costumes e atitudes, e principalmente quando falamos do comportamento e olhamos para a nossa classe política, puxa vida, é de doer o coração. É de doer o coração. Há mais de uma década, nós estamos embrenhados na lama. Há mais de uma década só se fala em corrupção nesse país. Tanto da corrupção passiva, quanto da corrupção ativa, quanto da falta de moral do gestor público, do gestor da coisa pública. E de que está adiantando tanto fala-fala? Se você, cidadão, não começar a frequentar isso daqui, se você, cidadão, não sair das redes sociais e não fazer valer o seu direito, se você não começar a votar direito, tá? De nada vai adiantar, tanto fala. Eu não sou safada, eu não sou sem vergonha, tá? E eu falo por mim, que eu nem sabia da compra desse negócio. Era uma surpresa, né? Então, a questão da moral, a discussão sobre o que é ético, permeia a humanidade há muito tempo. Trata-se de um debate com muitas nuances de pensamento que dividiram filósofos em grandes doutrinas morais e éticas abrangentes. A ética tem o objetivo de educar o indivíduo para proporcionar a harmonia em sociedade. Cadê a ética? Comunicação, então, tem a fazer sobre uma reunião que tive com o deputado Renato Câmara, dia 14/4, onde também participou a vereadora Inês Londeiro, de Paraíso das Águas, onde foram discutidas situações relativas aos dois assentamentos de nossa reunião. O assentamento Mateira, que pertence a Paraíso das Águas e já pertence a Chapadão do Sul, e o assentamento Aroeira, que pertence a Chapadão do Sul. Naquele dia, né, nos dias anteriores à reunião, conversei com o secretário da SEDEMA, o senhor Júnior Teixeira, e como alguns dos meus colegas já haviam feito aqui algumas indicações, repassei a ele algumas das indicações, alguns dos pedidos feitos pelo Júnior. A compra de um vincão, pulverizadores, sulcador, conjunto de lâminas para grade, plantadeira de 5 linhas, um caminhão baú refrigerado, que já havia sido comentado inclusive pelo André, né, e que pode ser um caminhão pequeno. Para a CTR, uma esteira, porque não é segredo para ninguém que a esteira que há na CTR, esses dias inclusive pegou fogo, e um caminhão caçamba. A vereadora Inês Londeiro, ela fez também parte de uma reunião com a Frente Parlamentar, né, de regularização fundiária, e ela tenta, junto comigo, a regularização dos títulos de terra através do programa Titula Brasil. Então, assim, aqueles que ainda estão esperando os seus títulos aqui na região, fiquem um pouco mais tranquilos, porque nos dois assentamentos, né, isso já vem sendo discutido, isso já vem sendo pautado na Assembleia Legislativa do Estado. Obrigada.